Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais essa gravação, esses vídeos aqui que vão nos orientar um pouquinho sobre como que a gente pode trabalhar com Git e GitHub para colaborar, né, principalmente aqui em projetos que envolvem a área de Data Science e Machine Learning, que é o nosso grande objetivo aqui, né, nessas nossas aulas. Mas isso não se limita apenas a esses ambientes, tá? A ideia é que a gente consiga aqui de alguma forma trabalhar e entender os grandes significados para a gente poder usar tanto o que nós temos com Git quanto com o que nós temos em GitHub e tentar explorar de alguma forma aqui a colaboração entre as pessoas, tá? Bom, para a gente começar a nossa proposta, a nossa ideia, é a gente olhar primeiro aqui para o Git. O que é o Git, né? No final das contas, o Git é um versionador de código. Versionador de código. E o que esse versionador de código faz? Ele permite com que você consiga ali fazer todo um acompanhamento do seu desenvolvimento, falando, essas linhas foram incluídas por tal pessoa, essas outras linhas por tal pessoa. Poxa, aqui, né, teve um bug. O que eu posso fazer com isso? Eu posso retornar para uma versão anterior, posso identificar aqui quando que o bug aconteceu e tentar corrigir, posso conversar com a pessoa que implantou essa solução para entender qual foi o propósito daquela implantação e por aí vai. Então você tem todo um processo que facilita muito essa interação entre as pessoas, né? Principalmente porque a gente consegue aqui um histórico dessas iterações, né? E aí entendendo ali quem fez o que, como fez, o porquê fez, e assim vai seguindo, né? Então a gente consegue aqui acompanhar esse tipo de evolução. E o GitHub, por outro lado, ele é um servidor, né? Então ele é um serviço que nesse nosso caso aqui, a gente vai chamar aqui de servidor, mas ele é muito mais do que isso, né? É um servidor aqui de armazenamento desses códigos, né? Armazenamento. Ele é muito mais do que isso. Chamar o GitHub só de armazenador, o servidor de armazenamento, chega a ser até injusto, tá? Mas só para facilitar aqui um pouquinho o nosso entendimento, eu vou até colocar aqui. Aqui o servidor aqui de armazenamento, vou colocar para cá. Só para a gente poder melhorar aqui o texto, né? Então vamos lá. O nosso servidor de armazenamento. Ele é muito mais do que isso, tá? Ele vai ajudar a gente a permitir a colaboração, a gente vai entender ali como que a gente vai abrir issue, né? Como que a gente vai abrir pull request. E ele vai ajudar a gente a iterar ou a permitir uma colaboração maior utilizando essas ideias. Mas vamos lá, qual que é a grande ideia na nossa brincadeira aqui? A gente pensa o seguinte, olha, eu tenho aqui uma pessoa que faz o software, aí aqui eu tenho uma outra pessoa que faz o software, tem uma outra pessoa que faz o software aqui, e todas elas estão trabalhando aqui no mesmo projeto. Esse projeto está armazenado em algum lugar, né? Pode ser um servidor local, o próprio Git fornece isso para a gente, ou pode ser um servidor externo, como por exemplo o GitHub, né? Então a gente tem aqui a pessoinha preta trabalhando, a pessoinha laranja aqui trabalhando, a pessoinha azul aqui trabalhando, e todas elas fazendo aqui as iterações necessárias para que esta produção aqui aconteça, né? Esse software aqui que está sendo desenvolvido, ele tem as iterações, ele tem as características necessárias aqui. E vamos supor que em algum momento um bug veio para cá, né? Puxa, implementamos um bug que infelizmente faz parte do nosso cotidiano, né? Ninguém, a não ser que seja um propósito maldoso, mas ninguém planta um bug de propósito, né? Aí fala, puxa, encontramos um bug aqui. Pode ser um bug por má implementação, falta de teste, qualquer motivo, tá? Não estamos fazendo aqui juízo de valor por que tem um bug na aplicação, mas temos aqui um bug, né? E aqui a gente tem, como há o histórico do que foi feito, quando foi feito e o porquê, né, dessas iterações, a gente consegue identificar em que momento aquele bug apareceu
e tomar uma ação para remediar, para corrigir esse processo, tá? E aí isso não tem nada a ver com o GitHub. Isso é apenas ferramentas ou processos aqui do Git. Então a gente vai aqui tentar materializar para vocês como que a gente faz essa interação, né, do Git e o GitHub. Então a grande sacada é a gente ter o versionamento de código aqui com o Git e depois salvar esses códigos, né, fazer aqui o uso da ferramenta do GitHub como sendo esse nosso servidor de armazenamento dos códigos, mais a possibilidade de abrir issue, fazer pull request e acompanhar ali toda a iteração e você de alguma forma aqui colaborar com o desenvolvimento do software, seja ele o software da sua empresa, seja ele um software pessoal, né, algum desenvolvimento único que você está utilizando ali, seja uma colaboração para um projeto open source que beneficia a comunidade. Você tem muitas possibilidades, né? Nesse desenho aqui que a gente está falando, colocamos aqui 3 pessoas, né? Então tem 3 indivíduos aqui, 3 pessoas que conhecem desenvolvimento de software trabalhando ali para fazer. Mas a gente poderia ter aqui N pessoas, né? Quantas pessoas fossem necessárias para poder trabalhar aqui dentro dessa colaboração. O nosso exercício aqui, nós vamos trabalhar com 2 pessoas apenas, né? A gente vai ter aqui o Diego Nogari, que sou eu, com a minha conta oficial, né? Com o meu e-mail aqui do Outlook. E vamos ter uma outra pessoa do lado aqui, que a gente vai criar, que vai ser o Diego Nogari VM, que é da minha máquina virtual, que vai ser um e-mail do Gmail, né? Por que eu vou fazer dessas 2 formas aqui? Para a gente conseguir, de alguma forma aqui, termos um projeto em comum com qual essas 2 pessoas, né, vão interagir. E aí a gente vai ter aqui dentro, a gente vai explorar diversas coisas, tanto no Git quanto no GitHub, para poder fazer essa interação. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que é importante a gente olhar para cá é a gente saber, né, que estamos fazendo aqui um projeto de colaboração, que eu tenho todo um histórico, né, para poder fazer o acompanhamento dessas mudanças aqui do meu cenário, só que eu preciso de ferramentas para isso, né? Aqui na minha máquina local, a máquina que vocês estão vendo, eu já tenho essas ferramentas prontas. Porém, eu montei uma máquina virtual nova aqui no Azure, tá? Montei uma máquina com Windows 10 aqui super rapidão, só para a gente poder fazer o nosso papel, né, nosso desenvolvimento. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser acessar o site do Git. Você pode vir no Google, né, ou no seu buscador preferido aqui, coloca lá Git Bash, né, que vai ser a ferramenta que a gente vai usar para trabalhar aqui. Ele já vai trazer para a gente aqui o site do Git SCM, né, que é a nossa ferramenta aqui para fazer o servidor de controle de versão de código. Aí a gente vai selecionar, né, essa minha máquina aqui é uma máquina com Windows, então eu vou colocar aqui o Download for Windows. Eu vou clicar aqui em cima, ó, click here to download, e vou baixar aqui a versão do Git, né? Então, esperar só alguns segundinhos que ele vai terminar de fazer o download, e eu posso abrir. Na hora que eu mando abrir aqui, eu vou fazer next, next, finish, tá? Com essa instalação, porque eu não vou me preocupar em alterar nada. Eu quero simplesmente aqui para fazer com que a gente consiga ter a versão mais rápida aqui, só para vocês verem o funcionamento do Git e a interação dele com o GitHub depois, tá? Então, no decorrer desses vídeos que nós estamos gravando, a ideia é essa, fazer toda essa montagem. Depois que ele abre aqui o pop-up para a gente, né, do instalador, é super rápido a gente seguir com o nosso projeto. Então, eu vou dar aqui, ó, que eu comentei, né? Next, next. Aqui, eu quero reforçar para vocês marcarem ou garantir com que esta opção esteja marcada, tá? Git Bash here. Next. Eu estou só avançando, tá? Quando vocês estiverem fazendo isso aqui no ambiente produtivo, né, no ambiente corporativo de vocês, não esqueçam de ler as opções, de entender o que vocês estão fazendo, porque aqui nesse caso é só um laboratório, tá? Então a gente está colocando aqui o Git Bash da forma como ele vem por padrão, para a gente poder olhar e interar aqui na ferramenta, tá? Então não se preocupem se vocês estiverem fazendo isso com o laboratório, seguir dessa forma. Se não, leiam o que vocês estão fazendo. É super importante ter
essa leitura, tá? Então vamos lá. Vamos fazendo aqui a instalação, super rapidão. Ele instala e entrega para a gente aqui o Git Bash já para ser trabalhado. Eu vou alterar aqui as marcações, porque eu não quero abrir o Release Note, mas eu quero abrir aqui já o Git Bash, beleza? Então vamos lá. Ele abriu para mim aqui, né? A primeira coisa, quando a gente abre aqui o Git Bash, que a gente pode fazer é o seguinte: git-version. O que ele vai trazer para mim isso aqui? Olha só que interessante. Ele veio aqui e mostrou, olha, essa versão aqui que você baixou é a 2.35.0. Aqui, está aqui na... Olha só que legal. Foi publicada coisa de 2 horas. Olha só, aqui, que a gente está olhando aqui, ó, 2.35.0, exatamente isso aqui. Coisa interessante, que não estava no nosso radar até agora há pouco, ó. Esse foi lançado há 2 horas atrás, no dia 24 de janeiro de 2022. Aqui está falando que é dia 25, porque ele está com o horário alternado. Eu subi essa VM sem mexer na alteração dela, tá? Mas se a gente olhar aqui o horário normal que a gente está usando aqui, eu vou até pegar o Git Bash aqui, ó. Então, um git-version nele aqui, tá falando 2.3.0, tá? Que é uma versão mais antiga do que dessa VM que a gente está usando, tá? Então olha só que legal, né? Então a gente está usando aqui uma versão super nova, foi lançada há 2 horas aqui da versão do Git, tá bom? Bom, posto isso, já vi que o meu Git está funcionando. Eu tenho aqui uma versão, né, eu tenho aqui um produto com uma versão nessa minha máquina aqui, dessa VM que eu montei. O que eu posso fazer para cá? Começar a interagir com essa minha ferramenta. A primeira coisa que eu quero fazer aqui, eu quero definir o nome, né? Aquele nome que eu coloquei lá atrás para vocês verem, que é aqui na minha configuração desse ambiente. Eu tenho 2 formas de colocar isso, tá? Git config --local, e aqui eu posso colocar user.name e dar um nome para ele. Só que para isso, né? Ele vai, quando eu defino aqui que é só uma variável local, né, uma configuração local, é só para um projeto específico. Se eu quero trabalhar para toda a minha máquina aqui, né, para todo o meu cenário, eu quero trabalhar isso daqui com uma configuração global, que é para ele pegar todo o meu ambiente, tá? Então aqui, ó, git config --global, user.name, eu vou dar um nome, ó, Diego Nogari VM, que é a minha máquina virtual da qual nós estamos usando. E aí fez a configuração. Git config --global user.email. E vou colocar aqui o e-mail que eu estou utilizando, diego.nogari@gmail.com. Então nisso aqui, ele vai criar para mim exatamente esta pessoinha aqui, ó, em verde. Esse aqui, ó. Por que esse que está em verde aqui? Porque ele está chamando, ó, Diego Nogari VM, e o e-mail que eu estou usando é o do Gmail, né? A outra pessoa em roxo é essa local que já está aqui nessa minha máquina. Então se eu abrir aqui o Git Bash, né, colocar aqui, ó, git config user.name, ele já me dá Diego Nogari. Git config user.email, ele me dá o Nogari@outlook. Reparem, eu mudei um pouquinho a sintaxe, né? Eu tirei ali o traço global, porque eu estou recuperando o que eu quero e ele está me trazendo aqui de uma versão global da minha máquina local, não lá daquela máquina virtual, tá? Então ele trouxe aqui só Diego Nogari e o Nogari@outlook. Se eu voltar na VM e pegar de novo aqui na git config user.name e mandar ele me devolver, olha o que ele devolveu. Diego Nogari VM, né? Git config user.email, ele vai me devolver o e-mail, diego.nogari@gmail.com. Então essas duas estruturas aqui permitem com que a gente consiga aqui simular, né, uma colaboração entre esses dois indivíduos aqui, ó, o Diego Nogari e o Diego Nogari VM, tá? Justamente para a gente poder fazer a ideia aqui de colaborar. Por quê? Porque eu não estou trazendo nenhum outro convidado, nenhuma outra pessoa para colaborar comigo no projeto aqui e fazer a gravação. Então eu vou fazer a simulação com essas duas contas aqui, simplesmente para a gente ver ela funcionando, tá? Então olha só que legal. Criamos aqui já nossos primeiros códigos de Git, né? O Git version, para a gente ver a versão que está sendo utilizada aqui desse gerenciador, né, de controle de versão. E eu também já fiz aqui o git config
tanto para eu definir meu nome de usuário, quanto para definir o meu e-mail. Isso aqui vai ser muito útil na hora que eu estiver trabalhando com os versionadores, identificar quem fez o quê, né? Justamente para poder acompanhar e falar assim, puxa, olha só, encontrei aqui uma alteração, né? Eu preciso saber o que essa pessoa fez para poder manipular e ajustar isso. Então, a gente vai continuar aqui observando esse tipo de comportamento com o projeto, tá? Boa, olha só, até agora a gente só falou de Git, né? Não falamos nada de criar conta no GitHub ou coisa assim. Vamos fazer isso agora. Só que eu vou criar uma conta, eu tenho já minha conta do Outlook, eu vou criar uma conta com esse Gmail aqui, tá? Por quê? Porque eu quero simular essa nova pessoa. Essa nova pessoa ainda não existe, tá bom? Então vamos lá. Vou vir no Google e vou digitar lá github.com ou procurar por GitHub no Google, tanto faz, tá? E vou dar aqui um sign up para eu poder criar a minha conta. Primeira coisa que ele pede aqui, ó, enter your email, gmail.com, cria uma senha. Beleza? Dá um continue. Username Diego Nogari VM. Beleza, tá disponível. Eu não quero aqui receber os updates ou anúncios por e-mail. Beleza. Vou dar um Start Puzzle aqui. Galáxias espirais. Beleza. Galáxia espiral. E beleza, olha só. Fiz aqui a minha criação da conta do GitHub. Pode ser que vocês, na hora de criar a conta de vocês, fique um pouquinho diferente aqui a interface, mas é exatamente a mesma coisa, tá? Então não vai ter muita diferença disso. Não quero que salve a senha. Ele vai mandar um código de verificação por e-mail. Eu vou conectar aqui no meu Gmail pelo celular. Eu vou pegar esse código. Então vamos lá. Beleza? Fiz aqui a minha criação da conta. Então vou colocar aqui que só eu vou usar, que é estudante, eu sou interno estudante. Então vou colocar aqui. Beleza, eu quero colaborar com o código, quero automatizar com CI/CD, tá bom? E tá, eu vou pegar aqui um Continue for Free, porque eu só estou criando a conta para a gente poder fazer essa colaboração ali mínima que a gente estava trabalhando. E pronto. Agora, nesse momento aqui, tenho a minha conta aqui do GitHub, né? É uma conta ainda que não está linkada, não está vinculada o meu Git com o GitHub. A gente vai fazer isso mais para frente. Então, nesse primeiro momento aqui, a nossa ideia é poder trabalhar, explicar, né, o que é o nosso versionador e o que é o nosso server, o lugar que a gente vai trabalhar aqui para fazer o nosso projeto interagir, tá bom? A gente vai falar basicamente desses dois pontos aqui, tá? Issues e pull requests. Que a gente marcou aqui, ó, que a gente ia trabalhar, né? Issues e pull request. Esse issue e pull request aqui vai ajudar a gente a interagir tanto em projetos dos quais nós fazemos parte, quanto projetos de colaboração por aí, como por exemplo uma plataforma open source. Imagina alguma plataforma que você goste, você pode vir aqui e fazer uma colaboração para sugerir um item novo, poder pegar um bug ou fazer um fork, né, fazer uma réplica daquele projeto no seu ambiente, fazer uma alteração, falar, puxa, que legal, olha só, implementei uma solução nova, ou implementei uma feature aqui, vou mandar essa feature para lá para poder colaborar com essa comunidade. E você faz esse tipo de coisa, né? Então a gente vai navegar e vai interagir com isso aqui dentro, beleza? Bom, só recapitulando o que nós fizemos aqui na VM. Fizemos o download do Git, criamos o nosso primeiro comando aqui usando o Git version, depois fizemos uma configuração para definir tanto o nome quanto o e-mail do usuário que está aqui. Então o nome Diego Nogari VM e o usuário diegonogari@gmail, né? O nome e o e-mail, beleza? E depois criamos uma conta no GitHub, que é o nosso servidor que ainda não está ligado com nada disso que a gente está fazendo aqui. Só falamos, olha, aqui tem a nossa conta, que é do Gmail, beleza? Nada mais do que isso. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar a nossa primeira versão de código aqui. Olha só, eu vou fechar aqui meu Git, tá? Eu vou abrir aqui uma pasta, chamada aqui, ó,
c2.temp git GitHub. Ela está vazia, não tem nada, tá? Quando eu clico com o botão direito e eu tenho aqui uma opção, ó, git bash here, olha que legal que ele faz. Ele abre para mim o git bash já nessa pasta, ó, ctemp git GitHub, que é essa pasta aqui, né? É uma pasta que está zerada, não tem nada. A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente conecta ao Git, para falar assim, o Git, o plataforma de versionamento de código, eu quero que você faça o tracking, faça todo o acompanhamento dos arquivos que estão nesta pasta aqui. Que pasta é essa? Essa que a gente acabou de abrir. Só que ele tem que, de alguma forma, ali, iniciar esse tracking, né? Iniciar esse acompanhamento. Como que a gente faz isso? Git init. Ao colocar git init, olha o que ele cria para a gente aqui, ó. Ele cria um arquivo oculto, .git. Dentro desse arquivo ficam todos esses trackings que a gente está vendo, né? Mas olha só que interessante, ele fica oculto. Se você tirar a visualização de arquivos ocultos da sua estrutura, você não vai ver esse arquivo, tá? E ele é para ficar oculto mesmo. Eu só deixei ele visível para vocês entenderem o que ele está fazendo. Beleza, começamos a fazer o tracking aqui. Eu não tenho nada ainda aqui nessa pasta. O que eu quero fazer agora? Se eu fizer o seguinte, ó, git status, para ele me devolver o status que eu tenho desta pasta que está sendo monitorada, que está sendo analisada, ele fala, olha, você está na branch master, está, né, na ramificação master, depois a gente vai falar sobre isso mais para frente. Não tem nenhum commit ainda e não tem nada para commitar, né? Então eu sugiro que você crie um arquivo ou alguma coisa assim aqui para fazer o tracking disso. Tá bom, vamos criar o arquivo, né? Com o botão direito aqui, new text file. Vou chamar aqui, ó, readme.md, que é um arquivo de marcação, tá, gente? Aqui o readme.md é de markdown. E eu quero usar uma ferramenta aqui, eu vou buscar aqui na internet, chamado Markdown Editor. Markdown Editor. Vou pegar o primeiro aqui, ó, StackEdit, né? Aqui, ó, Start Writing. Beleza, ele vai me dar uma pasta aqui, né? Já deu o arquivo .md. Aqui eu vou começar a colocar algumas marcações, ó. Por exemplo, melhor, né? Vamos fazer o seguinte. Eu quero colocar aqui um cabeçalho, ó. Reparem aqui em cima tem um editorzinho de texto muito simples, tá? Vou colocar aqui, ó. Sejam bem-vindos. Este repositório tem o objetivo de incentivar a colaboração entre pessoas. Ajudem no projeto. Obrigado. Beleza, olha só. Fiz aqui o texto. Eu posso formatar, então, ó. Tem o objetivo de incentivar, vou deixar negrito. Colaboração, incentivar, vou deixar sublinhado, itálico, e colaboração deixar negrito. Olha que interessante, né? Aqui ele já pôs para mim as cerquilhas, né, para deixar aqui como título. Esse repositório tem o objetivo de incentivar a colaboração, blá, 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 e ele deixou formatado, né? O que eu vou fazer? Como é uma linguagem de marcação, o Markdown, depois vale a pena vocês procurarem com mais calma, tá? Eu dei um Ctrl C aqui, vou voltar na minha pasta ali do README, vou editar esse arquivo, e vou colar esse texto que a gente pôs aqui agora, tá? Beleza, fiz só isso. Se eu voltar aqui no meu Git agora, lembra que ele falou que não tinha nada, que não tinha nada para commitar? Olha só agora, vou dar um git status novamente, o que vai acontecer? Fala, opa, olha só, agora você tem um arquivo aqui, ó, que está no status de untracked. Esse arquivo é o arquivo chamado readme.md. O que significa esse untracked? Está falando, olha, esse arquivo aqui, ele não está monitorado, ele não está sendo monitorado ainda. Você quer monitorá-lo? Eu quero, né? E como que eu faço para monitorar? Como que eu faço para incluí-lo dentro desse meu processo de monitoramento? Ele até sugere aqui, né, o git add e o nome do arquivo. Você pode ver aqui, ó, git add, readme.md. Na hora que você dá o enter, ele fala, oh, beleza. Agora, o meu git, que está aqui neste computador, né, que está aqui nessa minha estrutura, está fazendo esse acompanhamento do readme.md. Né? Não tem nada demais, só tem aquele texto. Né? Então, olha só. Se eu fizer agora o git status, olha o que eu tenho. Opa! Não tenho mais aquele untracked. Né? Tá falando assim, ó. Aqui eu tenho um arquivo que tem mudanças que devem ser commitadas, que devem ser ali enviadas, né, de fato, para o nosso serviço. Então, o que eu posso fazer aqui?
posso falar, beleza, então eu vou dar um git commit, né? Git commit -m para passar a mensagem aqui. Vou falar assim, arquivo com as saudações, né? Então vou deixar aqui, coloquei um texto ali para a gente entender e mandei ele para frente. Ele foi lá, criou para mim na nossa branch master, aqui a branch padrão dele, tem aqui um início numa hashtag, arquivo com saudação, tem um arquivo com 5 linhas, blá blá blá, chama readme.md. Simples assim. Agora se eu fizer de novo status aqui, ó, eu falo assim, cara, não tem mais nada, né? Olha só. Tá olhando a branch master, não tem nada para comitar, tá funcionando normal aqui a nossa estrutura. Só que falei, puxa, deixa eu editar esse texto aqui, né? Aqui tá de uma forma assim, né? Sejam bem-vindos. Será que eu não posso colocar assim, boas-vindas? E aí deixar de uma forma mais inclusa, né? Mais inclusiva, né? Então, boas-vindas. Esse repositório tem o objetivo de incentivar a colaboração entre pessoas. Ajuda no projeto. Obrigado, Diego Nogueira. Beleza. Olha só que interessante agora. Eu alterei ali o texto, né? Eu não mudei mais nada. Eu alterei simplesmente o texto. Se eu voltar aqui e dar um git status, ele fala, opa, olha só. Aquele arquivo não está mais com aquela flag, né, de untracked. Ele está falando assim, olha, esse arquivo aqui, ele, né, foi modificado. É o arquivo readme.md. O que eu posso fazer agora? Eu quero, né, alterar, eu quero mandar, né, fazer a inclusão desse arquivo aqui que foi mudado na minha estrutura. Vou aqui, ó, git add readme.md. Agora ele foi para a estrutura e eu vou colocar agora uma mensagem de commit para ele, né? Git commit -m alterada a saudação de boas-vindas, né? Então tá aqui. Olha que legal. Então, nesse momento, se eu voltar de novo na git status, ele não tem mais nada para mostrar, mas eu tive a minha modificação, né? Eu tive a minha estrutura. Se eu pegar aqui, ó, git log e for olhar, eu tenho duas modificações. Olha só. Eu tenho aqui a primeira delas, né, que foi a 21h31, às 21h31 da noite. Foi aqui o arquivo com a saudação. Foi feito por Diego Nogari, com esse e-mail, né? Lembra aquelas configurações que estavam cadastradas aqui no meu global? E aqui eu tenho a hash do commit. Aí depois eu tive, alguns minutos depois, né, às 21h33, também alterado por Diego Nogari, aqui está o e-mail, outro hashtag, e o que ele fez foi alterada a saudação de boas-vindas. Por que eu tenho essa alteração aqui? Porque eu vi esta mudança e eu achei necessário fazer. Tá? Aqui ele traz uma versão um pouco mais ampla, né, do log do que aconteceu. Se eu colocar aqui log one line, né, de uma linha, ele traz aqui um processo um pouco mais achatado. Então olha só, aqui ele mostra o início da hash, né? E mostra também o texto que foi colocado ali naquela mensagem do commit, tá? Tem um monte de alteração que dá para fazer por aqui, mas dá para a gente começar a pensar, a trabalhar com isso aqui. Então reparem só, recapitulando o que nós fizemos aqui. No primeiro momento, né? Entendemos o que era o Git e o que era o GitHub de uma forma muito rápida, de forma super sucinta. A gente vai explorar mais isso com calma. Vimos as duas configurações para poder colocar o nome e o e-mail da pessoa que está trabalhando naquela máquina. Então, temos a máquina do Diego Nogari e a máquina do Diego Nogari VM. Fizemos ali rapidinho o início de um projeto no Git, o início de um tracking, de um acompanhamento numa pasta, num folder. E agora nós fizemos ali a inclusão de um arquivo, né? Ainda não levamos esse arquivo lá para o GitHub. A gente pode levar para lá, mas a gente ainda não fez. A gente vai trabalhar com isso nos próximos passos aqui. Mas nesse primeiro momento, foi isso que nós fizemos. Git, explicamos rapidão o que era o Git GitHub, criamos usuários, fizemos uma primeira versão de um tracking de arquivos. Beleza? Continue com a gente vai falar ainda sobre como que a gente integra isso, né, do Git com o GitHub, como a gente conecta esses cenários, como que a gente cria ferramentas mais interessantes para ser trabalhado e como que a gente começa a colaborar aqui de fato com os nossos projetos, tá? Então a gente se vê nos próximos vídeos, aguardo vocês por aí. Até mais, tchau!